Olá, amigos. Estamos reunidos para o Evangelho, prece e irradiação do Centro Espírita Cearense. Farei a leitura extraída do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Jesus, Mateus, capítulo 24, versículo 42. Ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal. A ação concreta dos ensinamentos cristãos, todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação a parte de serviço que nos compete. Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em todas as esferas de trabalho no mundo. As coletividades exigem instituições que lhes garantem o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. As nações requerem casas de princípios nobilitantes em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. E no serviço de construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus, a obra pertence-lhe. Ele virá, no momento oportuno, a todos os departamentos de serviço, orientando a particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. E elevados com a leitura edificante, rogamos a Deus e a Jesus, nesta leitura de exortação à vigilância, rogamos ao Senhor que possamos ser fortalecidos, mas como Ele nos fala, pelo esforço próprio, que possamos estar sempre com essa consciência espiritual do ser fraterno que devemos ser, em rumo de inumeráveis trabalhos ofertados a todos. Todos temos o nosso talento, e esse talento não pode ser desperdiçado para proveito próprio, para crescimento espiritual próximo, que nada mais é
do que a consciência de si mesmo, como filhos de Deus no planeta Terra. Paz e bem a todos. O Evangelho de hoje encontra-se no capítulo 19. A fé transporta montanhas. Parábola da figueira que secou. Quando saiu de Betânia, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, ao ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos, em verdade, que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Marcos 11, capítulo 11, versículo de 12 a 14 e de 20 a 23. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando prescrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que a mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé, numa palavra, que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer, que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Vamos agora para o nosso comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas, a parábola da figueira que secou, especificamente, meus irmãos, os itens 8 e 9. Bom, a figueira, que é à primeira vista parece promissora por estar cheia de folhas, mas que não produz frutos, representa justamente as aparências sem substância, Ela chega a ser o símbolo de pessoas, ideias, instituições e também doutrinas que prometem, mas não realizam, que falam, mas não praticam, que aparentam virtude, mas são estéreis de ações corretas no bem. Então, Jesus, ao secar a figueira, ele não age por raiva ou impulsividade, como poderia parecer numa simples leitura literal. No contexto espiritual, meus irmãos, e simbólico apresentado pelo Espiritismo, ele dá um ensinamento vivo e profundo. De nada vale a aparência de fé ou virtude, se ela não se traduz em frutos reais, ou seja, irmãos, em transformação moral e em atitudes úteis ao próximo.
O texto ele também critica os que, embora tenham facilidade para falar do bem ou da moral, não oferecem nada de concreto para a alma ou para a sociedade. Oradores, líderes ou religiosos que encantam com palavras, mas que não alimentam espiritualmente os ouvintes com conteúdo verdadeiro, são justamente como a figueira seca, vistosos por fora e vazios por dentro. Kardec ele estende o símbolo da figueira para todos os sistemas e doutrinas que não produzem benefícios reais à humanidade. Se não geram progresso moral, espiritual ou social, estarão com certeza condenados a desaparecer, pois o tempo, meus irmãos, e a verdade revelarão sua inutilidade. E da mesma forma, os indivíduos que possuem recursos, inteligência, tempo, saúde e influência e não os colocam a serviço do bem, também com certeza estão sujeitos a essa secagem espiritual. E o trecho é bastante claro: não basta poder fazer o bem, é preciso efetivamente fazê-lo. Por fim, esse trecho do Evangelho, ele conecta esse ensinamento com o poder da verdadeira fé. Não se trata de fé cega ou passiva, mas justamente da fé inteligente, firme, perseverante, que impulsiona o ser humano a superar seus próprios limites e dificuldades, que são justamente as montanhas, as nossas montanhas interiores, e a se tornar agente ativo no progresso do mundo. A fé verdadeira, com certeza, produz frutos, move, transforma e constrói. Em resumo, a fé sem obras é estéril e sem valor espiritual. E as aparências de virtude não substituem a prática real do bem. Todos os recursos do Espírito, meus irmãos, devem ser colocados a serviço da utilidade e do progresso coletivo. A fé viva, alimentada pela razão e pela vontade firme, com certeza é capaz de realizar grandes transformações internas e externas. Que assim seja. Prece e frutificação das águas. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e amor, neste momento de fé e união, volto a Ti, Senhor Jesus, para rogar pelas águas do mundo inteiro. Que os Teus mensageiros de luz e paz percorram todos os rios, lagos, oceanos e nascentes. E também, Pai querido, todas as águas armazenadas nos nossos lares, nos hospitais, nas escolas, derrama sobre elas, Senhor Jesus, o fluido da saúde, do equilíbrio e da harmonia. Que as vibrações do Teu amor, ó Pai, transformem cada gota em um bálsamo curador, purificando o corpo, acalmando a nossa mente e elevando o espírito de todos os que delas fizerem uso. Abençoa, Senhor Jesus, os recursos do nosso planeta. Protege, Pai, as fontes naturais. Inspira, Senhor, a preservá-las com responsabilidade. Pai amado, que a humanidade desperte para o valor sagrado da água e que jamais falte, Senhor, esse bem tão precioso a nenhum de Teus filhos. Envia, ó Pai, Tua luz sobre os que sofrem de sede, abandono ou enfermidade. E faz que por meio dessas águas fluidificadas, Pai, Teu amor se manifeste em cura, consolo e renovação. Que assim seja.